Boa tarde a todos vocês de casa. Neste sábado você acompanha mais uma edição do Aconteceu na Semana da Vale TV. Confira os destaques de hoje. Homem de 31 anos morre após colidir em uma carreta na BR-470 em Lontras. Professores e alunos de Dona Ema realizam a atividade Minha Cápsula do Tempo 2020, que será aberta daqui a 5 anos. Depósito em agronômica é destruído por incêndio. Bombeiros utilizaram cerca de 13 mil litros de água para o combate às chamas. Aulas presenciais estão suspensas até o dia 12 de outubro em todo o estado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na Vale. Muito boa tarde a você de casa. Eu começo a edição de hoje falando sobre as ocorrências do fim de semana. Na última sexta-feira, perto das 10h30 da noite, o Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul foi acionado para atender a um grave acidente no quilômetro 133 da BR-470 em Lontras, bem próximo ao posto Russi. Ao chegar no local, a guarnição constatou que se tratava de uma colisão lateral entre uma carreta e um Palio Weekend. O motorista do carro, de 31 anos, estava preso às ferragens e sem os sinais vitais. Após tirar o corpo da vítima no interior do veículo, o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Já no domingo, perto das 7 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul e de Trombudo Central foram acionados para atender a um incêndio em um depósito no município de Agronômica. O fogo atingiu a área total do galpão, restando apenas algumas madeiras e fertilizantes do material. Ao lado do galpão tinha uma estufa que, por sorte, não chegou a ser atingida. Os bombeiros utilizaram cerca de 13 mil litros de água para o combate às chamas. No início desta semana, 3 cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal participaram de um treinamento de adaptação para transporte em helicóptero. Olha só! O treinamento foi realizado no pátio da unidade operacional às margens da BR-163 em Guaraciaba e teve como objetivo testar os animais para rápidos deslocamentos aéreos até os locais onde há suspeita de drogas escondidas em veículos. Situação esta bem comum entre os PRFs de todo o estado. Os cães Bill e Buster e a Zig treinaram o embarque e desembarque da aeronave em funcionamento e até participaram de um sobrevoo nas proximidades. Apesar do intenso barulho no local, os mascotes surpreenderam os treinadores sem medo da nova experiência. Funcionários dos Correios do Alto Vale aderem à greve nacional por corte de benefícios que valiam até 2021. Gabriela Sinzuki traz mais detalhes na reportagem. Desde o início desta semana, cerca de 100 mil trabalhadores dos Correios em todo o Brasil decretaram greve. Os funcionários do Alto Vale também aderiram ao movimento que protesta a retirada de alguns direitos que deveriam valer até 2021. Em Rio do Sul, 10 dos 26 trabalhadores cruzaram os braços e estão em frente à agência. Aconteceu o seguinte, ano passado a gente teve o nosso acordo coletivo que foi junto com o TST, né? Foi mediado, a gente conseguiu um acordo coletivo de 2 anos que mantinha as cláusulas sociais, as cláusulas econômicas, e a empresa ela conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal, que misturou as coisas, envolveu 2 órgãos separados, mas envolveu junto. E o Supremo, ele disse que esse acordo coletivo vale de 1 ano só daí. Das 79 cláusulas, 70 foram retiradas, só sobrando 9. E destas que foram retiradas, a maioria delas era considerada de grande importância para os funcionários. Por exemplo, se o funcionário se acidentasse no local do trabalho, né, tipo uma carteira na rua, uma mordida de cachorro, essas coisas, a empresa mantinha a saúde, os médicos, tal, o funcionário automaticamente estava preservado pela empresa. Agora não, agora é SUS totalmente, né? E no caso assim, a pessoa pegou o INSS, entrou para o INSS, não teve a perícia, ela fica aquele tempo todo esperando
recebendo pelo correio e tal. Quando saísse a perícia, o correio, a gente tinha que devolver para o correio. Isso era o acordo coletivo antes. Agora não, agora se a pessoa entrou no INSS, esperou a perícia, espera o tempo que for sem receber, sem salário nenhum. E isso é ruim para o funcionário, né? Em qualquer empresa, se ficar assim, a gente sabe o sofrimento que é. Outro benefício considerado essencial e que também foi prejudicado foi o Vale Alimentação. O Vale Alimentação a gente ganhava um pouco a mais, né? Porque a gente acordava no acordo coletivo seguinte, para não ganhar aumento, a gente ganhava um pouco mais de Vale Alimentação. Isso todo o acordo coletivo foi assim, né? Então agora eles querem tirar de 4 vales de alimentação diário, né? Porque existe que a gente ganha acima do que a CLT diz, mas esses acordos foi referente aos aumentos que a gente não ganhou, aumento salarial. Então era uma troca, não ganhava aumento, mas ganhava os vales. Agora, a solução é aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que será divulgada na sexta-feira, 21 de agosto. Se a empresa voltar atrás, os funcionários retornam ao trabalho. Caso contrário, a greve segue por tempo indeterminado. Assim, até dia 21 sai a decisão do STF a favor dessa liminar ou não. E a partir do dia 21, se a gente for... se o STF for a favor da empresa, a greve continuará até ela poder melhorar esse acordo coletivo, que na verdade as federações sindicais não conseguiram negociar nada com a empresa bateu o martelo e é isso e pronto, não teve nenhuma negociação, ela disse que teve, mas não teve. E se o Supremo Tribunal Federal dá a favor dos funcionários, automaticamente a gente começa a trabalhar, porque a gente teria o acordo daí de 2 anos de novo, né? Já está em operação a central de vídeo monitoramento da Guarda Municipal de Rio do Sul. Quem traz mais detalhes sobre esta novidade por aqui é a repórter Gabriela Senzuki. Estas câmeras de alta tecnologia serão instaladas além do centro da cidade e locais com mais fluxo de movimento, também nas entradas e saídas da capital do Alto Vale. Estas câmeras fazem, por exemplo, a leitura das placas de automóveis e identificam veículos que possam ter registro de roubo. Os moradores de Ituporanga que tiveram suas casas atingidas pelo ciclone extratropical, que aconteceu no dia 30 de junho deste ano, terão direito ao saque do FGTS. A listagem dos atingidos pelo fenômeno começou no início desta semana e segue até na segunda-feira, dia 24 de agosto. Acompanhe. Os interessados em participar deste cadastro devem comparecer à Prefeitura de Ituporanga, das 8 horas da manhã até o meio-dia e das 13 até as 17 horas. Portanto, se você tem interesse em participar deste cadastro, anote aí o que precisa levar: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e, o mais importante, uma foto do estrago ou até mesmo dos reparos realizados no local, ou ainda a nota fiscal de compra dos materiais para a reforma. Lembrando que só será liberado o FGTS às pessoas que comprovarem os estragos causados pelo ciclone. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina recebeu nos últimos dias 22 ônibus para a renovação do transporte escolar. Os veículos foram adquiridos através de uma emenda coletiva do Fórum Parlamentar Catarinense, que inclui os deputados federais e senadores, com investimento de R$ 4.200.000. Serão beneficiados 22 municípios, sendo Lontras e Pouso Redondo, aqui do Alto Vale do Itajaí. Menina de 10 anos que era estuprada pelo tio desde os 6, faz aborto e médico do procedimento é chamado de assassino. Quem traz mais detalhes é a repórter Gabriela Senzuki. O caso da menina de 10 anos de idade que era estuprada pelo tio desde os 6 viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Não bastando o fato do estupro, fiéis de algumas religiões diferentes estavam protestando em frente ao hospital onde a menina realizou o procedimento do aborto. E quando os fiéis falavam da palavra assassino, referiam-se ao médico que realizou o procedimento. Olha só. Assassino! 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 O município de Ituporanga conta com alguns grupos de voluntários que atuam na causa animal. Trata-se do projeto Cachorro Fujão,
onde os animais perdidos ou abandonados pela cidade têm uma oportunidade de encontrar um lar. Olha só. A capital da cebola, no Alto Vale do Itajaí, conta com alguns grupos de voluntários que atuam na causa animal. Recentemente, com o projeto Cachorro Fujão, os animaizinhos perdidos ou abandonados pela cidade agora têm mais uma chance de encontrar um lar. O projeto, na verdade, ele serve para tentar encontrar animais desaparecidos, né? Um animalzinho que fugiu, e o dono não está mais conseguindo encontrar, então a gente ajuda ele a divulgar esse animal nas redes sociais, né? Tentando facilitar um jeito de ele encontrar ele mais fácil. Então, com isso, a gente usa também as redes sociais nossas para estar divulgando animais para doação, né? O animalzinho solto na rua, o animalzinho que apareceu na sua casa. Então, a gente usa bastante a rede social para a divulgação desses animais, tentando encontrar um lar para eles e tentando achar um animalzinho que fugiu, né? Então, tanto ajudar animais desaparecidos como os animais soltos na rua. O idealizador conta que a sensibilidade pela causa animal já existe dentro dele há anos. Só que agora, dentro das suas possibilidades, com o projeto, ele conseguiu ajudar os bichinhos. O projeto eu já tenho em mente já há bastante tempo já, né? Devido ao meu amor que eu tenho para os animais, já desde criança. Minha vontade sempre foi ter um abrigo para animais, mas devido ao trabalho, estudos, a gente não consegue ficar conciliando tudo ao mesmo tempo, né? Então, até por questões financeiras hoje também não possibilita eu estar realizando isso. Então, eu tentei de uma maneira achar um jeito de poder ajudar esses animais que estão soltos na rua ou os animais que somem, né? Ele ainda conta que o projeto, mesmo que recente, já prestigiou encontros e reencontros entre animais e seus respectivos donos. Já há uma semana o projeto está funcionando e a gente ajudou bastante animais soltos na rua. Já conseguimos encontrar alguns animais já que estavam desaparecidos e isso é muito gratificante, poder ajudar dessa maneira. Então eu fico muito feliz com o projeto que já está funcionando e está podendo ajudar algumas pessoas e esses animais que estão soltos. O governo do estado anunciou na última sexta-feira, dia 14, que vai manter por mais 7 dias as medidas de enfrentamento ao coronavírus nas seguintes regiões aqui de Santa Catarina. Entre elas, o Alto Vale do Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Nordeste, Carbonífera, Extremo Sul, Alto Vale do Rio do Peixe e Meio Oeste. As medidas abrangem 133 municípios, que representam um pouco mais de 55% da população catarinense. Com o novo decreto que foi publicado no Diário Oficial, algumas restrições para o novo coronavírus ainda continuam. Confira na tabela quais são estas medidas. Continua suspenso por mais 7 dias, contados a partir de hoje, o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros. Foram suspensas ainda nas 8 regiões por mais 7 dias a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como por exemplo os parques, praças e praias. Também ficam mantidas as regras de testagem, monitoramento e rastreabilidade de contatos em caso de coronavírus nas empresas. Suspensão de atividades culturais como cinemas, museus e shows e a abertura de casas noturnas. Competições esportivas estão liberadas, mas sem a presença do público e seguindo as regras do Centro de Operação de Emergência em Saúde. Além disso, as aulas presenciais dos ensinos infantis, fundamentais, médio e da educação de jovens e adultos seguem proibidas até o dia 7 de setembro nas redes públicas e privadas. Estas medidas já estão valendo no estado e as regiões e municípios terão autonomia para adotar medidas mais restritivas. Neste momento de pandemia, o que não pode faltar é criatividade, não é mesmo? E por isso, lá em Dona Ema, professores e alunos tiveram uma ideia bem bacana. Dá só uma olhada.
Durante a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, a Escola de Ensino Fundamental Professor Paul Richard Elterman, em Dona Ema, vem realizando as atividades com 52 alunos do 1º ao 5º ano de forma impressa. Até aí, tudo bem. Porém, a novidade é que no mês de julho, os estudantes receberam um caderno de atividades com o título Minha Cápsula do Tempo 2020. A ideia é que os alunos deixem registrado neste momento delicado que todos estamos passando, seus sentimentos, anseios e expectativas. Essa cápsula do tempo será lacrada no final deste mês e só será aberta no final de agosto de 2025. Ou seja, daqui a 5 anos. O assunto desta semana em Agronômica não poderia ser outro: cuidados e orientações para o combate e enfrentamento ao novo coronavírus. Nossa equipe esteve na cidade e conversou com um médico que traz mais detalhes na reportagem. Confira. Quem chega no posto de saúde de Agronômica vai se deparar com essa tenda, que foi montada bem em frente à unidade para atender os pacientes com sintomas gripais e que estão com suspeita de Covid-19. Além disso, a estrutura também conta com um tapete para higienizar os calçados dos pacientes. Ao entrar, as pessoas já são orientadas a passar o álcool gel. Cuidados estes bem conhecidos e que neste momento de pandemia fazem toda a diferença. O médico Fernando César explica como funcionam os atendimentos por aqui. Isso, foi montada uma tenda, na frente do posto de saúde aqui em Agronômica, no sentido de poder facilitar o trabalho do pessoal da enfermagem em manejar os pacientes dentro da unidade. Como é necessário que não hajam aglomerações, alguns pacientes esperam do lado de fora da unidade, ou os pacientes ou os acompanhantes, enquanto o restante dos pacientes são manejados aqui dentro. Se tiver, por exemplo, muitos pacientes aqui dentro da unidade, a gente usa o espaço da tenda para que esses pacientes possam esperar o seu atendimento. Ou se algum acompanhante vier junto com o paciente, ele fica do lado de fora da unidade, o paciente é atendido e aí o paciente vai para casa depois. A tenda é usada de uma forma a evitar as aglomerações aqui dentro do posto de saúde. E é importante que todos os pacientes entendam que, quando a enfermagem orienta os pacientes a esperarem lá fora, é para o bem, e também para todos os funcionários aqui dentro da unidade de saúde. É importante que, se você apresentar qualquer tipo de apresentação clínica relacionada ao coronavírus, por exemplo, tosse, febre, dor de garganta, diarreia, dor nas costas ou qualquer outro sintoma, é importante que você procure o posto de saúde e o atendimento médico para que seja feita a diferenciação de caso a caso. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque outras doenças não pararam de aparecer, Então, por vezes, o paciente pode ter, por exemplo, um quadro de tosse, isso é uma pneumonia bacteriana, e essa diferenciação é feita por nós, Então, é importante que o paciente busque o atendimento para que seja feito o tratamento individualizado caso a caso. Isso é extremamente importante. O médico aproveitou ainda para falar sobre a automedicação da maioria das pessoas e reforça que não é o correto. O ideal é que procurem um posto de saúde para receber as orientações certas neste momento de combate e enfrentamento ao novo coronavírus. A automedicação sempre é um problema, Claro que casos simples, em que o paciente às vezes já conhece a sua doença e às vezes toma um remédio, por exemplo, é um paciente que tem dor nas costas de forma crônica. Se ele toma uma dipirona de vez em quando e ajuda, ele pode tomar essa dipirona em casa. Isso não é necessariamente um problema. Agora, a gente vê que tem muitas pessoas buscando medicações na questão do coronavírus, e todo mundo já sabe quais são essas medicações, por exemplo, a ivermectina, a hidroxicloroquina, e estão usando essas medicações sem a prescrição médica. Isso é um problema porque essas medicações não necessariamente são benéficas para os pacientes dentro das situações que eles vivem. E aí, às vezes, a gente acaba tendo que lidar com certas situações em que o paciente já se automedicou em casa por conta dos seus sintomas, os sintomas similares aos sintomas do coronavírus, e às vezes acaba dificultando um pouco a atuação dos profissionais de saúde aqui da unidade no sentido de medicar esse paciente novamente. Então, é importante que, se você tenha sintomas relacionados ao coronavírus, não pratique a automedicação, e procure a unidade de saúde e orientação médica para que seja feito o tratamento mais adequado e pormenorizado caso a caso. Já imaginou comprar um celular novinho pela internet e quando você abre a encomenda, se depara com um aipim dentro da caixa do aparelho?
Pois é, parece pegadinha, mas isso de fato aconteceu lá no Rio de Janeiro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a vítima afirma que comprou o celular no site das Casas Bahia e após alguns dias de espera, a encomenda chega com metade de um aipim. O homem relata ainda que a caixa do aparelho apresentava estar violada e a nota fiscal não estava na caixa. Em nota, as Casas Bahia informou que está apurando o ocorrido e em contato com o cliente para solucionar o problema. Proerd disponibiliza livro de colorir de forma online às crianças. Dá só uma olhada. Em virtude da pandemia mundial do novo coronavírus, as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas estão suspensas até o momento. E o Proerd, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, também. Por isso, neste momento de isolamento social, os policiais decidiram utilizar as mídias sociais para se aproximar das crianças, disponibilizando de forma gratuita uma versão online do seu livro de colorir, que já está disponível no site oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. A ideia é que as crianças possam imprimir o material e brincar com as atividades do exemplar no conforto de suas casas. E assim, aprender um pouco mais sobre esse trabalho preventivo realizado pelo Proerd. Começou a funcionar nesta quinta-feira em Rio do Sul o mercado público localizado no bairro Canoas, bem na entrada que dá acesso ao Parque Hariobos. O objetivo é valorizar os produtores locais aqui da capital do Alto Vale, que atendiam nas marquises do estádio municipal e também na Praça Hermimbergo Pelizete. A estrutura tem 90 metros quadrados, com 12 boxes para os feirantes que vão atender nas quartas, quintas e sextas, das 7h30 da manhã até às 18 horas e nos sábados, das 8 até às 13 horas. No local, os produtores irão expor os mais diversos produtos da agricultura familiar, dentre eles hortaliças, frutas, verduras, pães, docinhos, geleias e queijos. Opções não faltam. Lembrando que as medidas sanitárias serão respeitadas para o combate e enfrentamento ao novo coronavírus. A Secretaria de Saúde aqui de Rio do Sul emitiu uma nota informando sobre novas orientações para o combate e enfrentamento ao novo coronavírus. Entre elas, a liberação dos medicamentos hidroxicloroquina do tratamento à doença. Olha só. Após a manifestação pública da comunidade aqui de Rio do Sul, expondo suas dúvidas e indignações sobre a prescrição dos medicamentos como hidroxicloroquina ou cloroquina no tratamento ao novo coronavírus, a Secretaria de Saúde aqui da cidade emitiu uma nota informando que a partir de agora a capital do Alto Vale conta com novas orientações para o combate e enfrentamento à doença. Em nota, a Secretaria de Saúde explica que a ivermectina, azitromicina, cloroquina ou a hidroxicloroquina já estão sendo fornecidas na farmácia básica para o tratamento de doenças que constam em aprovação de sua bula. Portanto, cabe ao médico, seguido de uma análise bem criteriosa do paciente e suas características clínicas, grau de sintomas, data da manifestação desses sintomas, histórico clínico, avaliação de comorbidades ou ainda restrições médicas para a prescrição do medicamento. A Secretaria informou ainda que a medicação possui uma série de restrições, onde nem todos os pacientes podem utilizar deste medicamento, principalmente aqueles portadores de arritmias e cardiopatias e pacientes com problemas oculares da retina. E segundo a Secretaria de Saúde, ainda não existem evidências científicas de medicamentos disponíveis aqui no Brasil que possam melhorar a evolução clínica dos pacientes. A nossa equipe de reportagem esteve no município de Aurora e foi acompanhar a conclusão das obras em Santa Teresa e as melhorias na Rua 15, bem no centro da cidade. Gabriela Senzuki traz mais detalhes na reportagem. Há cerca de 20 dias, elas começaram a ser pavimentadas e agora já estão concluídas. As ruas Hugo Francisco Klaumann e Pedro Vendolino Mês, na comunidade de Santa Teresa, vão beneficiar pelo menos 50 famílias, além de, claro, o comércio mais próximo. Essas duas ruas agora foram concluídas em Santa Teresa, né? Mais uma vez aí vamos agradecer ao deputado Peninha e o grande esforço da nossa administração
Era um anseio daquela comunidade, era um anseio daquelas famílias lá, e agora, graças a Deus, né, concluída as 2 ruas lá. Além disso, o centro de Aurora também já está sendo contemplado com obras na Rua 15. Iniciamos agora também, né, os trabalhos da Rua 15, né, aqui no centro, né, que também é um anseio da comunidade, é um anseio dessas famílias aí a vida toda, né, um mau cheiro da tubulação antiga, quando cada vez que chovia, tava aquelas enchentes ali assim, alagava o centro todo. Então, agora está sendo feito toda uma tubulação, vai ser tudo botado paver ali, uma grande obra, uma obra realmente esperada pela nossa cidade, pelo nosso município. Queremos também aqui deixar o nosso agradecimento ao nosso grande senador Dário Berga, né, que isso é recursos vindo, né, do senador Dário Berga, do governo federal. Então temos muito a agradecer que essas 2 obras em Santa Teresa já foram concluídas. Aqui no centro será concluído também e muitas obras virão por aí. A ideia é não parar por aqui, já que a administração municipal já está em busca de novos investimentos na infraestrutura e na qualidade de vida na cidade. A possibilidade de estar botando calçamento, continuando o calçamento em Fundos Aurora, talvez aproveitando até essas lajotas que estão sendo tiradas do centro para poder fazer uma metragem maior, para poder aquela comunidade, poder aqueles moradores da beira de estrada ali também ter uma vida um pouco melhor de qualidade de vida. Isso é a preocupação da nossa administração e acredito eu que em breve também iniciará essa obra ali que estou esperada também. As aulas presenciais em todo o estado foram suspensas novamente devido ao aumento do número de casos do novo coronavírus. Nossa equipe conversou com a assessora da Educação da AMAV, que traz mais detalhes na reportagem. Pelo novo decreto, né, do governo do estado, a suspensão das aulas continua até dia 12, mesmo 12 de outubro. Os municípios estão ainda se preparando, né, fazendo seus planos de contingências para um retorno realmente com segurança às unidades escolares. Os municípios estão fazendo vários tipos de protocolos. Protocolo sanitário geral, no caso, mas também nós temos o protocolo da merenda escolar, para como vamos servir a merenda escolar. Temos o protocolo também de transporte escolar, que também vai ser bastante difícil, né, para fazer as adequações, e também a gestão pedagógica, né, o protocolo pedagógico, porque aí envolve realmente os nossos docentes, onde a gente também temos pessoas com comorbidades e em situação também de risco, que são o caso dos idosos, que também esses não retornam. Então, esses protocolos, esse plano de contingência é para ter uma leitura geral das unidades escolares dos nossos municípios. Certamente já foi feita uma pesquisa com as famílias em todo o Alto Vale, né, os municípios do Alto Vale e do Itajaí, para saber se de fato as famílias autorizariam os filhos a retornarem às salas de aula, né? Sim, já foi elaborado questionários, né, que são esses diagnósticos que a gente precisou realizar nos municípios. A gente tem observado realmente que os pais têm uma preocupação muito grande com o retorno em função desse distanciamento, que realmente estamos mais ou menos num percentual de 90% até 95% dos pais que realmente não querem que as crianças retornem, em função até de nós não termos uma vacina para que eles voltem realmente com segurança. Com as aulas suspensas até o mês de outubro, as atividades continuam, né, de forma impressa, através do WhatsApp? Sim. Nós temos um diferencial bastante grande na nossa regional AMAV, que nós temos o nosso sistema Educacim, onde nós temos o portal do professor e o portal do aluno. Então, nesse período, toda a nossa equipe pedagógica com o nosso departamento de TI, eles adequaram esta ferramenta que a gente já tinha através de atividades não presenciais. Os que têm acesso realmente à internet, todos eles estão acessando através do nosso portal e através das aulas online. Os que não têm, estão sendo entregues materiais impressos nas unidades, ou o pai vem buscar, ou também algumas localidades muito distantes, os municípios estão fazendo a entrega domiciliar. Além disso, ainda nós não estamos deixando nenhuma criança perdida no caminho durante esse período. Por quê? Porque nós temos
um programa chamado Busca Ativa, que ele é até fiscalizado pelo próprio Ministério Público. Famílias têm que dar um retorno às atividades e a escola está indo buscar também o porquê que às vezes essas atividades possam até não estar chegando às unidades, porque a gente tem controle de frequência e controle das atividades que estão sendo postadas. A gente precisa de retorno para ver se realmente as atividades, as crianças estão dentro da aprendizagem daquele objetivo do conteúdo posto pelo professor. Na oportunidade, Tânia aproveitou ainda para falar sobre a lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que flexibiliza o cumprimento do ano letivo durante a pandemia do novo coronavírus. Então, a gente não vai cumprir dias letivos, mas a gente tem que ter horas letivas, né? Então, a gente tem que cumprir as 800 horas, sim, para a gente poder cumprir o nosso ano letivo previsto para 2020. Mas, também nesse parecer, veio essa flexibilidade desses conteúdos que não estão sendo, de repente, aprendidos, né? A gente não conseguiu um resultado de aprendizagem 100%. Quando nós iniciarmos o 2021, essa convalidação do 2020 e 2021, elas vão ser juntas, porque até então a gente não tem como, de repente, ter um diagnóstico avaliativo de 100%. Então, tem algumas crianças que precisam realmente desse trabalho muito perto do professor. Mas a gente também está muito satisfeito com as famílias que estão realmente colaborando com as atividades não presenciais. Construímos uma campanha, estamos com uma campanha, o Alto Vale pela Educação. Então, assim, uma campanha muito bonita de reforço a esse trabalho do retorno das atividades não presenciais para a gente validar o ano letivo. E todas as terças e sextas-feiras, nossa equipe de reportagem aqui da Vale TV Online faz um balanço dos casos de Covid aqui no Alto Vale do Itajaí para deixar você muito bem informado. Então não esqueça, todas as terças e sextas-feiras, informações de cada município no nosso Facebook. Obrigada pela companhia de todos vocês. Nos vemos no próximo sábado para mais uma edição do Aconteceu na Semana da Vale TV. Um ótimo fim de semana a todos e até lá!